Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a conversar, né, sobre os filmes do Festival do Rio, tá? O Festival do Rio está chegando a seu final. Eu vou ver mais 4 filmes, né, do festival nesse domingo, dia 15, né? Estou fazendo esse vídeo 14 de outubro de 2023, tá? De 14 para 15 de outubro, tá? E hoje eu quero falar de um dos filmes que eu particularmente considero uma das grandes vedetes do festival, que é o filme Crônicas do Irã, tá? Esse filme teve uma sessão bem cheia, uma sessão bem lotada, tá? Houve uma procura grande desse filme, tá? E esse filme, né, para quem não conhece o cinema iraniano, talvez ele tenha sido o filme mais contundente, da forma mais explícita e mais clara possível, né, contra o regime, né, teocrático, né, dos ayatollahs que tem no Irã, né? A gente sabe que o cinema iraniano tem essa tradição, tá, de ser um cinema bem progressista, de ser um cinema crítico, né, da situação política e social do país deles, né? A gente sabe que existem vários cineastas iranianos que são perseguidos, inclusive presos, né? Agora, o detalhe é o seguinte, né? Essa crítica, ela sempre teve uma certa sutileza, né? A maioria tem filmes que são mais incisivos e tem filmes que são menos, que são mais sutis. Agora, esse filme iraniano especificamente, né, Crônicas do Irã, tá? Ele acabou sendo, vamos dizer assim, um dos mais incisivos de todos, né, contra o regime dos ayatollahs. Ele é distribuído pela Imovision, acho que ele não foi exibido no Irã, né? O final do filme, os créditos finais são acompanhados de um rock bem pesado. Eu acho que os Ayatollah não iam gostar nem um pouco disso. E aí o que acontece? São histórias curtas, bem pequenininhas, né? Onde aparece um personagem, assim como eu tô aqui, né? Falando com vocês, né? E esse personagem fala com uma voz de uma pessoa que você não está vendo, né? Essas histórias curtas, todas elas são assim. Então você vai ter, por exemplo, o momento em que o cara vai querer registrar o filho dele no cartório. Aí você vê o pai lá, a imagem do pai falando com o cara do cartório, com o escrivão do cartório. A voz do o escrivão do cartório você não vê, você só escuta a voz dele. Aí ele quer registrar o nome do filho como Davi. Aí já viu, né? Irã, nome estrangeiro, ocidental, judeu, né, no caso, Davi, né? Aí o escrivão fala que não pode. Aí começa a ter toda aquela guerra de argumentação entre o pai e o escrivão para registrar ou não o nome do filho. Tem uma outra história, por exemplo, que é uma menininha lá dos seus 12 anos que está toda vestida ocidentalizada, está com uma camisa do Mickey Mouse, está com calça jeans, está com tênis, está dançando, escutando uma música lá eletrônica no fone de ouvido, né? E aí ela tá numa loja de roupas e a mãe tá comprando uma roupa para ela para uma cerimônia religiosa tradicional e vai cobrindo a garota de pano, de pano, de pano, de pano, de pano, e aquela menina não entende nada daquilo, tá? E aí no final da historinha a garota tira aquilo tudo e volta a ficar dançando lá da forma mais ocidentalizada possível. Você vai ter histórias que abordam muito a questão feminina, né? Como uma mulher que está em uma entrevista de emprego que é assediada, né, pelo candidato a patrão dela, e parece sua mulher e você só escuta a voz do cara que está fazendo a entrevista de emprego. Ou uma entrevista, ou então uma garota adolescente que está na escola, que foi chamada na direção da escola porque ela chegou de moto com um cara na escola e a diretora quer saber o porquê daquilo. Aí a garota começa a tentar se desvencilhar, a diretora fala de uma forma extremamente firme com ela, fala que vai falar com o pai dela, coisa e tal. Aí a menina fala assim: tá bom, eu vou contar a verdade, eu estava com um rapaz mesmo. E eu estava passeando com esse rapaz numa praça. Eu vi a senhora lá com outro homem também. Aí ficou elas por elas, entendeu? Não, tá bom, então não fala com teu pai, fica por isso, você não fala com ninguém e fica por isso mesmo, né? Quer dizer, uma hipocrisia do cacete, né? Um controle assim em geral da vida das pessoas. Ou o cara que vai para uma entrevista de emprego, gente, que tem que recitar
os fundamentos da cultura xiita, lá, os fundamentos religiosos, tá? O cara está numa entrevista de emprego. Ou então um outro que vai ser, tá tentando renovar a carteira de motorista e o cara que está fazendo a entrevista acha que ele não é normal, que ele não vai no psicólogo, aí começa a ver que ele é tatuado, pede para ele tirar a roupa toda, coisa e tal. Ou então aquela senhora que vai, né, na delegacia de polícia porque apreenderam o cachorro dela, porque o cachorro é considerado impuro, e ela está atrás do cachorro e não querem dar o cachorro dela para ela, mas tinha um cachorrinho lá, entendeu? Que estava dentro da delegacia, aí o delegado acaba falando, tipo assim, você não quer ficar com esse cachorro aí que não é da senhora, não? Mas aí a senhora fica com ele, coisa e tal, ela acaba aceitando, né? Então vai tendo várias histórias, cara, vai tendo várias histórias desse tipo. A mulher, por exemplo, que é motorista de aplicativo, mas parece que ela tá numa imagem lá toda borrada, andando de carro sem o hijab, né? Sem o véu, né? Aí ela não pode também cometer esse crime, aquele negócio todo. Agora, o final do documentário é sensacional. É um senhor, né, que fica olhando pra gente fixamente, né? No fundo, os prédios, né, a cidade de Teherã, né? E aí o que, que acontece? Começa tudo a sacudir, os prédios começam a desabar, né? Terremoto, né? Perdão. Que a gente sabe que o Irã está exatamente em cima de uma falha, né, geológica, né? Perdão, no encontro de duas placas tectônicas lá, e lá tem bastante terremoto também. E isso também é citado, é falado no filme. Então, é um filme bem interessante, não é um filme muito grande, eu acho que ele não chega nem a ter 90 minutos, tá? Perdão, já estou falando muito aqui há bastante tempo, a garganta está começando a pedir água. Então é um filme, gente, que vale a pena, tá? Não sei também se vai estrear em circuito aqui, tá? Perdão. Até porque tá havendo, né? A gente sabe que aqui no Brasil existe uma certa resistência contra o cinema iraniano, né? Que os filmes iranianos são muito chatos, coisa e tal. Já ganharam Oscar de melhor filme estrangeiro 2 anos seguidos, né? E o pessoal acha o cinema iraniano coisa chata, né? Quer dizer, é isso, né? São as coisas pelas quais a gente tem que passar. É por isso que quando pintam um filme iraniano num festival como o Festival do Rio, você tem que ir lá correndo ver, e aí é por isso que as salas enchem, né? Só falta agora ter um distribuidor que tenha peito, né? De, vamos dizer assim, trazer esses filmes iranianos mais e deixar eles mais disponíveis, né, pra gente, tá? Eu espero que isso aconteça. Esse filme Crônicas do Irã é um exemplo muito interessante, né, dessa crítica, né, a esse regime dos ayatollahs. É por isso que eu tenho essas bandeiras do Irã aqui, tá? Não é porque eu apoio Ayatollah, não é porque eu apoio fundamentalismo religioso, não é nada disso. É por causa do cinema iraniano que tem uma postura que critica, né, o autoritarismo, né, desses regimes teocráticos, tá? E principalmente a coisa completamente surreal e ilógica, né, que é você criar um Estado teocrático, né, um Estado teocrático que ao invés de ter leis seculares como o nosso direito, né, ter leis baseadas em princípios religiosos. Já imaginou você ter que consultar o Alcorão para você processar alguém porque não pagou o aluguel da tua casa? Já pensou um negócio disso? Ou então você, uma calúnia de difamação, você consultar, sei lá, a Suna ou a Sharia para você saber o que você fazer? Ou então numa separação, tá, gente? Tem aquele filme A Separação que você também tem que consultar os livros religiosos para ver se você pode separar ou não o indivíduo. E a mulher separada lá, que não tem um marido tutelado, que não tem um homem que tutele ela, né? E ela tem filhos, né? A coisa é muito complicada. Então ela vai casar com um homem que já tem filho. Aí ele tem um filho e o novo marido tem uma filha. Aí esses dois irmãos não podem viver juntos, né? Porque eles acreditam que vai acontecer alguma coisa pecaminosa entre aquelas duas crianças ali, porque eles são meios irmãos, né? Então, quer dizer, é muito complicado, gente. É muito complicado um Estado teocrático quando você tem que. Quando as regras desse Estado, né, as regras de convivência desse Estado, tá? E as regras em si, o sistema de leis desse Estado, tá?
ele é muito baseado em preceitos religiosos. Deve ser, é um negócio complicadíssimo e o cinema iraniano mostra isso com muita desenvoltura, né? E bota a gente para pensar um pouco, bota a nossa cabeça para pensar um pouco, né? E é uma população, é uma galera que meio que está vivendo ali dentro daquele país. Alguns aceitam essa vida mais religiosa e outros não, tá? E isso acaba, para quem não gosta de aceitar essa vida religiosa, acaba sendo uma parada muito sufocante, né? Então os filmes iranianos, eles mostram isso com muita clareza, com muita desenvoltura, e é sempre interessante a gente ver esse cinema iraniano aí. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar e de explorar bastante meu site batataespacialtudojunto.com.br, e a gente ainda vai conversar sobre mais alguns filmes do Festival do Rio, tá? A minha ideia é ver mais 4 filmes, né, nesse domingo, dia 15, fazer vídeos de todos eles para a gente dar um desfecho bom para esse festival. Já estamos no 16º filme analisado aqui, vamos analisar mais 4 amanhã, então 20 filmes, né? Eu consegui ver 20 filmes, vou conseguir, né? Ver, espero eu, né? Ver 20 filmes nesse festival, tá? Eu acho que vai ficar um número de bom tamanho para a gente ter uma ideia, né, do que rolou, né, nesse festival, de algumas coisas que rolaram nesse festival. Infelizmente não dá para ver tudo, né? É impossível, né, você ver tudo. Tem muita coisa que tem horário coincidente, esse negócio todo. Mas tá, ainda assim dá pra gente brincar um pouquinho, dá pra gente se divertir bastante. Tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.